Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Nesse culto pela manhã, dia de Santa Ceia, nós queremos compartilhar com você a palavra do Senhor Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios 11, verso 26. Esse versículo é o versículo inicial da nossa meditação. E nós vamos ler esse texto que diz assim: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Embora ainda com tristeza não podemos ter a igreja completa, isso nos faz tristes, todos unidos para participar da mesa do Senhor, comungar juntos, algo tão importante na nossa caminhada com Cristo. Mas iniciamos. Pela manhã teremos a Santa Ceia para alguns irmãos e à noite para os outros irmãos. Até aquele dia que, se Deus quiser, poderemos todos juntos em culto de louvor, gratidão, participarmos da mesa do Senhor juntos. Mas, nesta manhã eu quero meditar com você a partir desse texto, então, de 1 Coríntios 11, verso 26, e quero te lembrar que ser cristão é, na sua essência e na prática do dia a dia, olhar para Jesus. Você sabe disso. Ser cristão é olhar firmemente para Jesus Cristo. Não para nós mesmos. Não para os nossos interesses, nossas vontades, nossos planos, nossos gostos pessoais. Eu olho para Jesus, não de maneira egoísta. Olho porque eu vou ser. Não. Ser cristão é ter a vida e a atenção voltadas para a pessoa de Jesus Cristo. Como diz Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhamos para Jesus porque Ele é a fonte, a origem e aquele quem confirma do início ao fim a fé que temos nele. A ceia do Senhor, então, nos ensina a centralizar nossa atenção na pessoa de Jesus. E mais especificamente, na obra expiatória de Jesus. Vamos então, a partir do texto de 1 Coríntios 11, 26, refletir sobre este nosso desafio, o de viver olhando para Jesus. Então, em primeiro lugar, olhe para Jesus, mas olhe para Jesus na cruz, para a sua morte. A última parte do verso 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz assim: anunciais a morte do Senhor. Todas as vezes que você estiver participando da mesa, você vai estar anunciando a morte do Senhor, olhando para Jesus naquele momento específico, na cruz do Calvário. A cruz de Cristo é o centro da mensagem cristã. Não existe evangelho da salvação, o evangelho de Jesus sem a cruz. É na cruz que o corpo de Cristo foi cravado, partido, rasgado, isso para a nossa redenção. Na cruz, o sangue de Cristo foi derramado, transformando-se no selo da nova aliança com Deus. Através dessa nova aliança, desse selo, Deus perdoa os nossos pecados todos. E Deus nos salva da ira vindoura que cairá sobre o pecado. Tudo acontece pelos méritos da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O próprio Senhor Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos, ou seja, à sua igreja, que relembrasse não seus milagres, relembrasse não quantos milagres ele fez, o quão sobrenaturais foram seus milagres, não. Os milagres foram para confirmar: Ele é o Cristo, é o Messias, Ele traz redenção, Ele expia os nossos pecados. Por isso que Jesus Cristo ordenou à sua igreja para relembrar a cruz. Esta ênfase na cruz é tão clara que levou o apóstolo Paulo a fazer uma declaração que eu acredito deve ser o nosso moto, o moto do cristão. Diz assim o apóstolo Paulo, então, em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim o gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo.
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu me glorio, não nas bênçãos que eu recebo. Eu me glorio, não nos dons ou talentos que eu tenho, por misericórdia de Deus. Eu me glorio, não no que eu conquistei ou posso conquistar. Eu me glorio, olhando para Cristo na cruz. Devemos olhar para Jesus e nos lembrar por que Ele morreu, como Ele morreu, por quem mesmo Ele morreu. Olhe para Jesus, não somente na cruz, mas olhe para Jesus na expectativa da sua segunda vinda, porque Ele está vindo para buscar os seus. A última parte do versículo 26, do capítulo 11 de 1 Coríntios. Faça isso até que Ele venha, porque Ele virá, com certeza Ele virá. Ouso até dizer, Ele já está vindo. Mas é claro na Bíblia, Ele voltará aqui a segunda vez. Há um momento então de expectativa e esperança em toda a celebração da ceia do Senhor. Embora essa expectativa e esperança habite também em todo culto em que nós olhando para Jesus, louvamos, o glorificamos, o agradecemos e continuamos a buscá-lo e servi-lo. Mas especialmente na ceia do Senhor, essa esperança se torna forte, porque o chamado da ceia é: faça isso até que Ele venha. A segunda vinda de Cristo, que é a grande esperança de todo cristão que vive neste mundo mau. A segunda vinda de Cristo Jesus é a esperança do cristão que sabe que esse mundo passa, esse mundo é mau, esse mundo caminha para a perdição, mas nós almejamos algo melhor, algo maior, e alcançaremos na segunda vinda de Cristo Jesus. O mundo mau, com seus estragos e pecados, tem o seu ponto final. Mas para o cristão, o ponto final do mundo é o início da eternidade com Cristo Jesus, porque Ele vem nos buscar. Essa esperança permeia toda a nossa vida, querido. Essa esperança enche toda a nossa vida, querida irmã. Deus tem preparado o melhor para o nosso amanhã. E quando pensamos isso, não pensamos com aquele egoísmo: amanhã vai ser melhor, o amanhã próximo. Mas almejamos o amanhã em que Cristo virá para nos buscar. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que todas as coisas são essas, queridos? Muitas vezes só pensamos em todas as coisas daquela maneira egoísta, materialista, egocentrista. Mas esquecemos que o melhor de Deus que está por vir é a vida eterna com Ele, no lugar que nos foi preparado no céu por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo virá sim para nos buscar para esse lugar. O melhor de Deus está por vir e não está aqui na terra, está junto dele no céu. Olha para o seu amanhã, e nessa expectativa de caminhada com Deus, caminhada olhando para Cristo Jesus, que seja o seu amanhã dia seguinte, mas olhe para o seu amanhã, não para ver os problemas e as lutas que você vai ter, mas para antever a presença fortalecedora e auxiliadora do Senhor Jesus. Então, olhe para Jesus no seu amanhã. Olhe para o seu amanhã, não para se angustiar e temer a morte, mas olhe para o seu amanhã, vendo Jesus, para antever Jesus te recebendo de braços abertos na vida eterna. Olhe para Jesus. Mas olhe para Jesus dentro de você. Se você um dia entregou sua vida para Jesus Cristo, crendo nele como seu único Senhor e Salvador, recebendo-o no seu coração, na sua vida, então ele habita em você. E a declaração ou desafio, então, do contexto que nós estamos lendo, e aí então verso 28, a primeira frase, o primeiro verbo do verso 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Convido você a olhar para dentro de você e se examinar. Na hora da Santa Ceia, olhe para Cristo na cruz, na sua segunda vinda, mas olhe para Jesus Cristo dentro de você. Se examine.
Jesus foi muito claro em dizer que antes de julgarmos e ajudarmos a outra pessoa, a tirar dela, do olho dela, o cisco, nós devemos julgar, examinar a nós mesmos e tirar, em primeiro lugar, a trave do nosso olho, para então julgar, examinar e ajudar a tirar o cisco do olho do outro. Mateus capítulo 7, verso 1 a 5. Leia esse texto. Então, primeiramente, devemos examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos, olhar para dentro de nós e procurar em nós Cristo. Cristo em nossas vidas, Cristo em nossas motivações, Cristo em nossas ações, Cristo em nossas palavras. Estamos encontrando Cristo aí? Paulo muito bem explicou isso em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Diz assim o texto: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Será que quando eu olho para mim, procurando Cristo, eu estou me reprovando? Porque ao invés de encontrar o perdão de Cristo, o amor de Cristo, as palavras que edificam de Cristo, estou encontrando outra coisa? Como exemplo, na Santa Ceia, devemos nos examinar antes de tomá-la. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim. Você já assumiu o compromisso público com Jesus através do batismo e da pública profissão de fé? Através destes, você se tornou membro da Igreja de Cristo? Parte do corpo de Cristo já? Você, fazendo parte do corpo de Cristo, você está em plena comunhão com Jesus, o cabeça desse corpo, e com o corpo, ou seja, com seus irmãos de fé? Você está em plena comunhão com eles? Examine-se. E você que participa da ceia, examine-se e então coma do pão e beba do cálice. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus dentro de você, mas não para aí não. Olhe para Jesus nos seus irmãos. Nos seus irmãos em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 33, a última parte, onde Paulo exorta: esperai uns pelos outros, trazendo essa ideia que a ceia, o participar da igreja, o fazer parte do corpo de Cristo, pressupõe unidade, união. O corpo de Cristo não pode estar desunido, esquartejado, não. Se eu faço parte do corpo, eu devo trabalhar, lutar, preservar a unidade desse corpo. No Evangelho de João, na oração sacerdotal, no capítulo 17, Jesus Cristo deu ênfase à importância da unidade do corpo dele, dos discípulos dele. Por isso, saiba esperar uns pelos outros. A ideia é que devemos procurar olhar para Jesus através dos nossos irmãos. E quando eu digo irmãos aqui, não estou falando uma outra pessoa qualquer, são aqueles que professam a mesma fé em Cristo, que também entregaram sua vida para Cristo Jesus, que também seguem e servem a Jesus. Devemos nos encontrar com Jesus nos nossos irmãos, através da Santa Comunhão. É um ensino bíblico. Assim como na hora da Santa Ceia, nós estamos sozinhos, temos os nossos irmãos participando conosco, porque Santa Ceia não se toma sozinho. Santa Ceia pressupõe unidade, comunhão espiritual, algo comum. Santa Ceia é o chamado dos filhos de Deus, dos discípulos, a estarem em volta da mesa do Senhor. Santa Comunhão. Assim como na hora da ceia, não estamos sozinhos, porque estamos com Deus e estamos com os nossos irmãos. Não estamos também sozinhos em nossa vida espiritual. Não estamos sozinhos em nossa caminhada espiritual. Se na nossa vida Deus está presente, em nossa caminhada temos muitos e muitos irmãos
que caminham na mesma direção em Cristo Jesus. Estamos com Deus e estamos com nossos irmãos de fé, seguindo e servindo a Jesus. Juntos, então, formamos o corpo de Cristo, a igreja. Preste atenção no porquê é tão importante a comunhão com os nossos irmãos. 1 de João, capítulo 4, verso 21. Ora, temos da parte dele, de Cristo Jesus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, escute bem, quem ama a Deus, ame também seu irmão. E esse seu irmão aqui é referente àquela pessoa que professa a mesma fé que eu em Cristo Jesus, que segue e serve a Cristo Jesus como eu, porque também entregou a sua vida a Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal, e tem a esperança que na vinda estará com ele na eternidade. Esse é o irmão que está nesse versículo. Não é qualquer um, é muito específico. Então, a esse irmão em Cristo, a essa pessoa que junto comigo forma a igreja de Cristo Jesus, eu tenho que amá-lo, eu tenho que amá-la, a essa irmã, porque eu amo a Deus. Eis porque é tão importante a nossa comunhão nessa caminhada, seguindo, servindo a Jesus, olhando firmemente para Jesus Cristo, na ideia de eu estou abençoando e eu também sou abençoado. Cristo me abençoa para eu abençoar. E no meu irmão, na minha irmã, Cristo o abençoa para que ele me abençoe também. Ah, querido, ah, querida, olhe firmemente para Cristo Jesus. Olhe para o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Que grande amor! Olhe para o que Ele faz e fará por você. Que grandes bênçãos Deus tem concedido e preparado para a sua vida em Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus em você mesmo, para vê-lo em você. Isso através da sua obediência e prática dos ensinos de Cristo Jesus. Olhe para ver a Cristo naqueles que estão na mesma caminhada de fé, seguindo a Jesus, servindo a Jesus como você. Olhe a eles para abençoá-los e também para ser abençoado por eles em Cristo Jesus. Olhe firmemente para Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim te abençoe, hoje e sempre. Amém.